11 horas e 46 minutos, bom dia. A gente começa a edição de hoje do Jornal Anhanguera falando de mais uma fase da Operação Decantação, que investiga a denúncia de desvio de dinheiro na Saneago. É a terceira fase dessa operação da Polícia Federal. A Thaís Luquezzi está acompanhando desde cedinho. Entre a investigação aí, Thaís, muito boa tarde para você, né? Detalhes sobre licitações irregulares de empresas que prestavam serviços para a Saneago. É isso mesmo, Luciano. Boa tarde para você, para a Lilian. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ao todo, 11 empresas são investigadas nessa fase da operação, apontadas por fraudar licitações, conseguir benefício e desviar dinheiro da Saneago. O que a gente sabe até agora é que 2 funcionários da Saneago, segundo a Polícia Federal, já foram presos temporariamente e um empresário está foragido. Desde o início da manhã, a gente deu essa informação em primeira mão para você que acompanha a TV Anhanguera e vou dizer os nomes aqui para vocês. O engenheiro que hoje é chefe da Saneago na cidade de São Luís de Montes Belos, José Vicente da Silva Júnior. Na época da investigação, ele era membro da comissão de licitações, ou seja, ele cuidava da parte de licitação e ele é apontado pela Polícia Federal por ter recebido 3 milhões de reais de propina. A outra pessoa que também foi presa é Elvis Presley Mendanha, pregoeiro da Saneago, também fazia parte da comissão de licitações e, segundo a Polícia Federal, ainda faz parte desta mesma comissão. Ele já tinha sido investigado outras vezes, já tinha sido feito mandado de busca e apreensão na casa dele. Um dos questionamentos dos policiais é o porquê a Saneago mantinha esse profissional no mesmo cargo e ainda na empresa, apesar das investigações. O empresário que está foragido, segundo a Polícia Federal, é Eduardo Henrique de Deus, responsável por uma das empresas que vencia as licitações e tem um apelido de Lover Boy. Segundo a Polícia Federal, ele já tinha sido preso em 2016, durante a primeira fase da operação. Na época, ele chegou a ser considerado foragido também e se apresentou dias depois. Essa operação, como a gente disse, está na terceira fase. Ela investiga, portanto, fraudes em licitações. Ao todo, 83 contratos que dispensavam licitações teriam sido fraudados e outros 8 contratos, 8 licitações por carta convite, que são formas de fazer contratos de maneira mais fácil, ou seja, mais fácil de serem fraudados. A polícia chegou a apontar que esses funcionários, um desses funcionários, que é o José Vicente, que é engenheiro, ele seria sócio oculto de uma dessas empresas e teria conseguido outras licitações, inclusive do governo federal, uma obra que foi feita em Umas. Agora, daqui a pouquinho a gente traz a reportagem completa para explicar para vocês melhor, dizer o nome deles mais uma vez, mas agora a gente vai lembrar, viu, Lilian e Luciano, as primeiras 2 fases da operação, que aconteceu em 2016, a primeira, e a segunda na semana passada. Vamos acompanhar um pouquinho para entender melhor essa investigação. A primeira fase da operação foi em agosto de 2016. 67 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na época, foram presos temporariamente o então presidente da Saneago, José Taveira, Afrene Gonçalves, diretor de expansão da Saneago em 2016 e também presidente do PSDB, Robson Salazar, que era diretor de gestão da Saneago, e a empresária Nilvane Costa. Outras 11 prisões foram decretadas. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha fraudava licitações e superfaturava obras financiadas pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O desvio teria chegado a 4,5 milhões de reais. Uma mesma empresa fazia orçamentos e as licitações fraudadas favoreciam 22 empresas. O dinheiro, ainda segundo a polícia, era usado para pagamento de propinas e de dívidas de campanha do PSDB em Goiás nas eleições de 2014. A segunda fase da operação foi deflagrada semana passada. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao ex-governador de Goiás, José Eliton, do PSDB, e apreendeu mais de 2 milhões de reais em 2 malas. Uma guardava R$1 milhão e estava no carro de Luiz Alberto de Oliveira, ex-chefe de gabinete do ex-governador Marconi Perillo, do PSDB. Marconi Perillo não foi investigado nessa operação. A outra mala, com R$1.300.000, estava na casa da filha de Luiz Alberto, Gisela Oliveira. Os 2 estavam entre os presos. A Polícia Federal prendeu ainda os empresários Carlos Eduardo Pereira da Costa e Nilvane Tomás de Souza Costa. E ainda Robson Salazar,
Robson e Nilvani já tinham sido presos na primeira fase da operação. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão de José Eliton, mas a Justiça negou. Na época dos desvios, ele era vice-governador e acumulava ainda o cargo de secretário de Segurança Pública. Planilhas de voos apreendidas pelos investigadores mostram que José Eliton usava avião dos donos das empresas, que sempre ganhavam as licitações. Segundo o Ministério Público, José Eliton repassava dinheiro da Secretaria de Segurança Pública de Goiás para as empresas investigadas e recebia de volta como propina em doações eleitorais. Todos os voos foram realizados, juntamos contratos de prestação de serviço, contratos registrados há anos, inclusive, na Justiça Eleitoral. Destacamos que alguns voos de interesse particular foram feitos a título de carona, alguma situação dessa natureza. Esclarecemos ponto a ponto todos os voos com os devidos registros, não deixando margem de dúvida a essa situação. Sobre os presos na primeira fase da operação, os processos estão na Justiça Federal à espera, então, de análise do juiz. Na época, a defesa dos acusados, presos na primeira fase, disseram que os clientes eram inocentes e que contribuíam com as investigações. O PSDB também disse que, em 2016, que confiaria na idoneidade de Afrânio Gonçalves. Também falou que todas as doações de campanha do partido são legais e foram devidamente declaradas à Justiça Eleitoral. E ainda que aprovou a prestação de contas do partido. Os advogados de Carlos Eduardo e Nilvani Costa disseram que não há fatos contra os clientes dele e nem hoje, nem na operação semana passada. Por causa disso, segundo os advogados, a Justiça concedeu habeas corpus aos clientes. Sobre as malas de dinheiro que estavam com Luiz Alberto Oliveira e Gisela Silva de Oliveira Albuquerque, os advogados disseram que estão preparando a defesa de pai e filha e que o dinheiro apreendido é de origem lícita, declarado no imposto de renda. A defesa de Robson Salazar disse que ele não é investigado nessa terceira fase da operação e reforçou que ele não ocupa mais cargo na Saneago. O advogado disse ainda que o cliente dele é inocente. Preso na semana passada, Robson Salazar já está em liberdade. A gente volta com a Thaís, que está em frente à sede da Polícia Federal aqui em Goiânia. Os presos nessa operação até agora, nessa terceira fase, ainda estão aí na Polícia Federal, Thaís? Luciano, um deles saiu agora há pouco para uma audiência de custódia, então ainda há para a gente esperar essa informação se ele vai ser mantido preso ou não. Eu queria destacar uma fala da Polícia Federal que, segundo a PF, abre aspas, praticamente todos os contratos da Saneago têm indícios de fraudes, fecha aspas. Daqui a pouquinho eu volto com informação completa sobre essa terceira fase da operação, sobre quem são esses funcionários e empresários e mais detalhes de como essas fraudes aconteciam, Luciano. Muito obrigado, Thaís. Por isso a importância, dessa investigação, que uma fase leva a outra, por causa das informações que vão sendo aí descobertas pela polícia. Obrigado. Até já, Thaís.